Você abriu o texto Salmo 62, 5. Eu também quero convidar vocês a abrirem o texto de Lamentações 3, verso 21. Deixe o Salmo 62 aberto, marcado. Nós vamos lá para Lamentações 3, Lamentações de Jeremias 3. Amém. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Com certeza esse verso, esse texto vai entrar depois na nossa meditação. Você pode voltar lá para o Salmo 62. Salmo 62, verso 5. Nós vamos ler esses dois textos para nós começarmos a nossa meditação nessa noite. Quando nós vamos voltar lá no próximo ano, nós vamos voltar lá em Deuteronômio 18, a partir do capítulo 18. Mas hoje eu quero deixar para a igreja uma palavra muito específica. Não é sobre o passado, mas é sobre o futuro, sobre o presente e principalmente sobre o futuro da nossa vida, futuro da nossa igreja, da tua família, do casamento, sobre o futuro. Então o texto, a palavra do Salmo 62, verso 5 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Você pode falar bem alto junto comigo? Porque dele vem a minha esperança. Vamos lá? Porque dele vem a minha esperança. Quando nós viramos as páginas até Lamentações 3, verso 21, o nosso profeta Jeremias estava vivendo um período muito difícil. O período da escravidão na Babilônia havia chegado, aquilo que Isaías já tinha profetizado. Ele era a boca de Deus e Deus tinha falado por meio de Isaías. Aquilo que também o próprio Jeremias havia predito estava acontecendo. Tempos muito difíceis. Gueto, escravidão, Babilônia. Mas o profeta levanta os seus olhos e ele diz: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Vamos ler juntos? Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Amém? Amém. Não dá para ganhar todas. Eu creio que você lutou, que você trabalhou em 2024, mas eu também tenho certeza que não deu para ganhar todas. Ainda que lutando, orando e vigiando, não há possibilidade humana de vencer em tudo e restaurar tudo no nosso tempo. Não tem como. Mais um ano se passou. Mais um ciclo se fecha. Há restaurações que não vieram. Talvez algum de nós estava olhando para alguma restauração para 2024 e ela não chegou. Algumas restaurações não vieram. Há pedidos ainda não respondidos. Talvez haja sonhos ainda em aberto, que não chegaram e ainda está aberto. Perguntamos para Deus: será que virá? Perguntamos para Deus: e se vier, quando vai vir e quanto vai demorar? Perguntamos para Deus: e se não vier, como será? Há perguntas. Eu afirmo para vocês que há um dom de Deus colocado sobre e entre a humanidade, que é um dom que não faz desistir. Eu creio que há um dom de Deus que faz sonhar, que faz acordar por dentro, que faz olhar para o próximo dia com boa expectativa. Eu creio que há um dom de Deus sobre a humanidade que faz olhar para a próxima semana ou para o próximo mês com uma boa expectativa.
Eu creio que há um dom de Deus sobre nós que faz olhar para o próximo ano com expectativa de que vai se realizar. E esse dom se chama esperança. Entre tudo aquilo que Deus criou, o ser humano é o único que pode receber o dom do Espírito da esperança. Nenhum outro animal pode ter a consciência, o entendimento e o raciocínio que nós temos. Nós temos recebido de Deus um espaço no coração, na alma, no espírito e na nossa consciência, que é reservado exatamente para esse dom chamado esperança. Alguns inclusive afirmam que a esperança é a última que morre. E um homem e uma mulher sem esperança já é um cadáver. Se a esperança morrer, não nos resta mais nada. A esperança nos faz sonhar acordados. A esperança, sonhar é acordar-se por dentro, diz o poeta Mário Quintana. Sonhar é acordar por dentro. Enquanto estamos vivos, o livro da nossa história não recebe um ponto final, apenas uma vírgula, e depois continua. Enquanto estamos vivos, nossos sonhos podem se realizar. Enquanto estamos vivos, muita coisa pode acontecer. Nada é impossível para o nosso Deus enquanto estamos vivos. Você pode se tocar, se beliscar. Você está vivo? Estamos vivos? Então o livro da nossa história ainda não recebeu um ponto final, talvez uma vírgula. O texto de Romanos 15, 13, nosso irmão apóstolo Paulo diz assim: e o Deus da esperança. Então o Deus é o Deus da esperança. Nosso Deus não é o Deus de tudo acabou. Nosso Deus é o Deus da esperança. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que eu e você sejamos ricos de esperança. Que o nosso coração se enriqueça com o espírito de esperança. Nós temos muitas vezes aqui falado no estudo bíblico, principalmente para que você desligue a televisão que só fala de morte, de acidente, de desgraça. Nunca mais vai chover. Isso mata a sua esperança. Há pessoas que podem matar a sua esperança. Por isso que o profeta diz: eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, e não vou ficar diante me expondo aquilo que só traz desgraça e morte. O texto de Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Tenha esperança. Esse texto nós vamos usar depois para finalizar. A Bíblia Nova Versão Internacional apresenta o texto de Jeremias 29:11 da seguinte forma: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e futuro. Deus tem planos de nos encher com esperança. Se nós não tivermos esperança no nosso coração, nós ficamos pessimistas. Se nós temos esperança no coração, nós ficamos pessoas, a gente diz no popular, xarope. E tem gente que é xarope, tudo é o final, já é o apocalipse. Então se aquele pessimista for um crente, então Jesus já está voltando e está acabando tudo. Para ele a volta de Jesus é uma coisa terrível, enquanto que a Bíblia apresenta a volta de Jesus como algo maravilhoso. Agora, se alguém não é crente e é xarope, é pessimista, então agora acabou, porque o governo agora está acabando com tudo, o dólar a 6,20, no próximo ano o litro da gasolina vai chegar a R$10, acabou. É melhor nós fazermos uma baraca e morar no cemitério, porque acabou.
Esse é o pessimista. Mas nós precisamos ter esperança. E Deus diz que Ele conhece os planos a nosso respeito. E Deus tem planos de nos fazer prosperar. E Deus tem planos de nos dar esperança e um bom futuro. Na Nova Versão Internacional de Jeremias 29:11. O texto de Romanos 8, verso 24 e 25 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então a esperança nos leva a aguardar com paciência aquilo que nós esperamos. Mas nós precisamos ter esperança. E nós chegamos então em Lamentações 3, verso 21 ao 25. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Tem algumas palavras-chave aqui. Eu quero trazer a memória. Como nós podemos resolver algumas madrugadas frias, cinzentas? Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. A próxima palavra-chave desse texto é: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia. Nós esperamos de Deus justiça ou misericórdia? Eu espero misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que é misericórdia? É quando nós merecemos o chicote, mas Deus não nos coloca o chicote. Deus nos preserva. É misericórdia quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso é misericórdia, quando Deus coloca sobre nós a graça que não merecemos e retira de nós o castigo que nós merecemos. E o texto continua: porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então, desde quando Deus criou os céus, a terra e o ser humano sobre a terra, as misericórdias do Senhor se renovam. Nós devemos esperar para que sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, comece um ciclo de misericórdia de novo. As misericórdias do Senhor se renovam, e nele está a nossa esperança. E para finalizar, o texto traz algumas palavras-chave ainda. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nele está a minha esperança. E o texto continua: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Nossa esperança precisa estar nele. O Salmo 126 é um texto pós-exílio. Quando o povo de Israel volta do exílio da Babilônia, ou talvez alguns afirmam o exílio medo-persa, quando eles voltam, eles se restabelecem. Então esse salmo faz sentido. Ele diz assim, Salmo 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Eu quero que você entenda que esse texto é um texto de restauração. Esse texto é um texto de esperança respondida. Mas esse texto termina de uma forma fantástica, porque o texto diz aqui: quem sai andando, chorando enquanto...
aquele que não ficou sentado chorando, mas aquele que precisou semear, enquanto semeava, chorava, não ficou sentado chorando, mas continuou trabalhando, esperando, se esforçando, estudando, economizando. Quem sai andando chorando enquanto semeia, volta com júbilo, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esperança. Tenha esperança. Talvez você veio no culto hoje e às vezes nem a sua família sabe que às vezes você anda tendo os pensamentos de desistir. Talvez até nem a sua esposa, nem o seu marido saiba aquilo que talvez no teu coração você está tendo de desistir, às vezes até do Evangelho, desistir da salvação. Como nós temos ouvido bastante nos últimos tempos, as pessoas dizerem: nenhuma igreja presta, nenhum pastor serve, eu acho que vou deixar isso, vou largar a mão disso. E Deus está dizendo para nós essa noite: tenha esperança. Elias perdeu a esperança e Deus abriu os olhos dele e mostrou que havia 7.000 em Jerusalém, em Israel, orando. Tenha esperança, mas cuidado com a complacência. Todas as vezes que nós falamos de esperança, nós precisamos de parar um pouco e falar sobre a complacência. O que é complacência? É um sentimento que parece uma esperança e que muitas vezes as pessoas têm em si. Elas pensam que é esperança, mas na verdade é uma atitude de complacência. Complacência é um termo que descreve uma atitude de satisfação ou contentamento com status quo. Status quo é assim: eu vou sentar e vou chorar. Status quo é parar, ficar na inércia, sem ação ou esforço para melhorar ou mudar uma situação. É uma falta de motivação para a melhoria ou progresso, deixando as coisas como estão, espiritualizando o problema, anestesiando o problema com frases como Deus proverá. E na maioria das vezes é uma complacência, não é uma atitude de fé. Então o crentez, o evangeliquez vai jogar o quê? Deus proverá. Mas a pessoa fica sentada, como frases como: foi a vontade de Deus que fosse assim, não tinha o que fazer. Com frases como: Deus está no comando de tudo. Com frases como: é preciso orar mais. Mas na verdade é complacência, é falta de esforço. Então, quando eu não quero me esforçar, quando eu não quero sair da minha zona de conforto, eu jogo isso no departamento da esperança, achando que é uma esperança, mas na verdade é uma complacência. Eu sento e fico chorando as minhas pitangas e dando a culpa em alguém, na igreja, no pastor, no prefeito, em Deus. Mas é chorar sem semear. É complacência, não é esperança. Nós entendemos isso. Um dos maiores cientistas do mundo, chamado Albert Einstein, definiu esse tipo de cultura comportamental como insanidade, quando ele disse: fazer sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes, é uma consumada insanidade. O que é uma insanidade? É uma doença da cabeça. A pessoa está doente, ela não está certa da cabeça. Sentar, espiritualizar e colocar na conta de Deus. Eclesiastes 10:18, o texto diz: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Mas o preguiçoso que é crente diz: é que Deus quer assim, Deus está me provando. Isso nós ouvimos muito: é que Deus está me provando, é assim mesmo. O texto de Isaías 39:8 é o texto que depois que Ezequias foi curado, ele recebeu um presente, ele colocou o inimigo dentro de casa, mostrou todos os seus bens, suas riquezas, se engrandeceu, se ufou, se orgulhou. E a Bíblia diz que aquilo foi mal aos olhos de Deus. E Deus mandou o profeta Isaías na casa do rei,
dizer que os seus filhos seriam levados para o cativeiro, seriam eunucados, ele teria que ficar sem descendência, ele seria o último da sua linhagem, outro tomaria o seu governo e ele ficaria sem linhagem. E depois que o profeta disse todas aquelas barbaridades, aquela coisa terrível, então a gente esperaria que o profeta estaria em prantos e clamando: Deus tem misericórdia. Ele disse para o profeta: boa essa palavra, boa essa palavra que Deus acaba de me trazer. Isaías 39:8. Um rei complacente, um rei que não reagiu, um rei que recebeu palavra de paz e prosperidade para os seus dias, mas os seus filhos iam se ferar, e ele disse: boa essa palavra. Isso se chama complacência e não esperança. E como eu, que sou pastor, tenho muitas vezes lutado espiritualmente com pessoas que são complacentes, não é esperança, é sentar e espiritualizar o problema e dizer: é que Deus precisa resolver. Complacência. Certa vez houve uma enchente numa cidade e uma casa construída numa baixada começou a ser inundada, e nela havia apenas um homem. Este senhor começou a orar e a clamar a Deus para que a chuva parasse. Deus, para de chover. Mas a chuva não parava e a água já chegava à cintura. Apareceu uma canoa. O canoeiro gritou: entra aqui, Senhor, e salve a sua vida. Não, estou orando a Deus para que Deus mande fechar os céus para parar de chover, disse o homem. E a água subindo, e logo teve que se abrigar em cima do guarda-roupas. Mas ele estava orando para Deus mandar parar de chover. Apareceu um barco a motor, chamaram-no, mas ele deu a mesma resposta: estou orando para Deus parar de chover e as águas baixarem. Minutos depois, o homem teve que subir em cima do telhado e a chuva não parava, nem ele parava de pedir a Deus para parar a chuva. Aí eu pergunto: isso é esperança ou é complacência? Com a água já nos joelhos, apareceu um helicóptero e fez-lhe a mesma proposta. Desceram uma cadeirinha até ele numa corda, mas ele deu um sinal de que não ia, porque ele estava orando para a chuva parar. Olha só. E aconteceu que a chuva aumentou, o homem foi levado pela correnteza e não sabia nadar, morreu afogado. Complacência mata. Meus irmãos, muitos são complacentes com a sua vida financeira, mal organizada. E depois eles dizem: não, Deus vai ajudar a gente a ajeitar as coisas. Não é esperança, isso é complacência. Muitos são complacentes com a vida acadêmica, estudam mal, não estudam, não se esforçam. Eles vão para a prova e o crente faz oração: Deus, ajuda eu a tirar uma boa nota na prova. Isso não é esperança. Muitos pastores são complacentes no ministério, não estudam, não trabalham, não se esforçam e Deus proverá. Não é esperança, isso é complacência. Muitos cristãos são complacentes com o seu relacionamento com Deus, não leem a Bíblia, não oram, não santificam, não ofertam, não dizimam, são complacentes. Muitos pais são complacentes com os filhos, não cuidam dos filhos e dizem: não, Deus vai encaminhar, isso vai dar certo, pastor. Não, vai dar certo. A complacência traz tragédia sobre a família. Muitos maridos são complacentes com o casamento. Meus irmãos, colocar a conta da complacência no governo, colocar essa conta dos pais em Deus, não é a receita de abundância para uma pessoa. Deus mandou a gente ter esperança e não complacência. Então o texto do Salmo 126 nos dá a resposta, se nós queremos saber se nós temos esperança ou se nós somos complacentes. Então, se nós sentamos e nós choramos, nós somos complacentes. Mas se nós choramos enquanto nós caminhamos e semeamos, isso é esperança.
A verdadeira esperança é quando a nossa necessidade vai ao encontro das promessas de Deus. Deus não tem compromisso com os nossos sonhos. Deus tem compromisso com a sua promessa. O texto do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo diz assim: prega a palavra, insta. Deus mandou pregar a palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele e não com a nossa. Então por isso que a verdadeira esperança é quando a nossa necessidade humana vai ao encontro das promessas de Deus. A verdadeira esperança soma os nossos impossíveis com os princípios do céu e nos leva aos pés do Senhor. Isso é esperança. A necessidade de Ana a levou a um profundo relacionamento com Deus. Ela transformou a necessidade dela, a esperança, em milagre. A necessidade de Abraão o levou a andar em obediência na presença de Deus. A necessidade de Isaac o levou a orar pela sua esposa por muitos anos. A necessidade de Jacó o levou a fazer uma aliança com Deus, quando a Bíblia diz que ele lutou com Deus. A necessidade de Ezequias o levou a uma cura e a prolongar a sua vida, porque o profeta chegou na casa dele e disse: se prepara, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Aquela necessidade gerou uma esperança de que Deus o ouvisse. A Bíblia diz que ele virou a cara para a parede e orou na presença de Deus a tal ponto que, quando o profeta nem havia saído do pátio do palácio, Deus mandou o profeta voltar. Volta lá e diz: vai ser curado, mais 15 anos de vida. Essa é a verdadeira esperança. A verdadeira esperança é sempre uma parceria entre o esforço humano com o milagre divino que produz milagre. Nós temos esperança ou nós somos complacentes? Nós precisamos desenvolver no nosso coração a esperança, irmãos. Aquilo que de fato é esperança. Quando nós trabalhamos, quando nós nos esforçamos, quando nós oramos como se tudo dependesse de Deus, e nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós. Isso é esperança. Mas se nós oramos apenas como se tudo dependesse de Deus e não nos esforçamos, é complacência. E Deus nos manda que nós tenhamos esperança. Você precisa ter esperança. Olhe para o futuro como algo maior e melhor, não com medo. Satanás quer que eu e você olhemos para o futuro com pessimismo, com medo. Satanás quer que eu e você olhemos para a volta de Jesus como algo ruim. E às vezes as igrejas anunciam isso dessa forma. Satanás quer que eu e você olhemos para o futuro com medo. Mas Jesus quer que eu e você olhemos para o dia da manhã com esperança. Isso não retira do nosso coração o medo. O medo verdadeiro não nos paralisa. Tenha esperança, renove a sua esperança. Isaías 40, verso 31. Mas os que esperam, esperar é uma atitude de esperança, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que esperam no Senhor. E para nós terminarmos a nossa meditação breve, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tenha esperança. O próximo ano vai ser um grande ano. Para a nossa igreja, para a sua família, para a nossa nação. Nós não podemos ser complacentes com a situação do país. Nós sabemos muito bem o que está acontecendo no governo federal.
Nós não vamos ser complacentes quando nós vamos fazer a leitura do que está acontecendo, mas a nossa esperança está naquilo que Deus fez com Gideão. A Bíblia diz que enquanto os filisteus roubavam os trigais, Gideão estava malhando o seu trigo no lagar e comendo bolos. Meus irmãos, Deus pode às vezes não nos salvar das coisas, mas Deus pode nos livrar na fornalha, Deus pode nos livrar na cova do leão, Deus pode nos livrar no problema. Tenha esperança. Nós temos sobre nós um Deus muito maior do que os nossos problemas. Alguém um dia disse: não fale para Deus do tamanho dos teus problemas, mas fale para os seus problemas do tamanho do teu Deus. Tenha esperança. Você pode ter certeza que aqueles que esperam no Senhor, eles vão ver grandes coisas e viver grandes coisas. Amém. Amém. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a colocar na tua presença aquilo que preocupa o teu coração, aquilo que tem trazido falta de paz nos teus pensamentos, para nós levarmos isso na presença de Deus, para o Espírito Santo acalmar o nosso coração. E se você tem coisas na tua vida que você não tem resolvido, pecados, falta de perdão, você precisa resolver. Você precisa colocar isso na presença de Deus. E você não pode ter paz no teu coração enquanto você não resolver as coisas. Mas acima de tudo, nós vamos orar para que Deus renove as nossas esperanças. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra nessa noite. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada encontro que nós tivemos aqui nessa casa de oração nesse ano. Senhor Pai, nós olhamos, Senhor Deus, para todas as situações, para a nossa casa, para a nossa família. Aqueles que são casados olham para o seu casamento, aqueles que têm filhos olham para os seus filhos. Há muitos desafios, Senhor, mas nós queremos renovar a nossa esperança no Senhor, Pai. Amém. Eu quero renovar a minha esperança, Pai, na Tua presença, crendo, Senhor Deus, que o dia da manhã vai ser melhor do que o dia de hoje, que o próximo ano vai ser melhor do que esse. Senhor Deus, mesmo que a Tua palavra diz que haverá guerras, rumores de guerras, peste, fome, mas nós cremos que o Senhor pode nos livrar e nos guardar no meio dessa fornalha, assim como o Senhor tem feito com os grandes homens e mulheres de fé que já viveram sobre essa terra, Senhor. Seu Deus, renova dentro de nós a verdadeira esperança. Amém. Seu Deus, e se há aqui no nosso meio pessoas que há coisas para resolver, mas que estão na complacência da vida, abra, Senhor Deus, uma janela de luz, de entendimento, para as coisas começarem de voltar à normalidade do Senhor. Seu Deus, ajude-nos a nós sairmos da mentira, da falsidade, do engano, do auto-engano. Ensina-nos a entrar, Seu Deus, nesse lugar, o lugar da verdadeira esperança no Senhor. Seu Deus, há um lugar, há um sábado, há um Santo dos Santos, há um Éden, há um lugar de descanso no Senhor. Eu quero, Seu Deus, pedir que o Senhor coloque esse Espírito sobre nós e em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.